Olá, povo de Deus, paz seja com todos. Deus abençoe a sua vida poderosamente nesse domingo de vitória, de bênção, de milagre em nome de Jesus. Estou profetizando sobre esse dia, sobre esse domingo, sobre essa semana em nome de Jesus, que tempos melhores hão de manifestar nesses dias. Viu, amado? Eu falo que tudo nessa vida vai passar, que vai permanecer a palavra de Deus em nossos corações. Davi disse, lâmpada para os meus pés, luz é a tua palavra para os meus caminhos. Onde vou, onde irei? Pedro disse, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Eu quero trazer uma mensagem para você neste domingo, um domingo atípico, né? Diante da crise, diante dessa paralisação, mas não deixa essa paralisação nos parar. Amém? Então, abra sua Bíblia aí, se você puder. Abra sua Bíblia junto comigo no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Eu quero compartilhar uma palavra poderosa para a sua vida nesta manhã, em nome de Jesus. Diz assim, e Naamã, chefe do exército, rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo, assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse ao rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei da Síria. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo em chegando a ti esta carta, saibais que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para que eu restaure um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Então sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as suas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará, ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi, dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta lhe disser alguma coisa grande, porventura não o farias? Quanto mais, dizendo ele, lava-te e ficarás purificado? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do Senhor de Deus, homem de Deus, e a sua carne tornou como carne de um menino e ficou purificado. Amém, querido? Amado, a Bíblia diz que Naamã era um grande homem de Deus diante do seu Senhor, diante do seu exército. Então Naamã, ele mostrava aquilo que ele conquistou, um homem de Deus. As pessoas o viam como um homem de Deus, homem com a grande reputação, Mas até quando Naamã iria manter, essa reputação? Essa reputação que ele conquistou, diante do seu Senhor, diante das suas conquistas e vitórias.
E Naamã, ele tinha um problema muito sério, que ele tinha uma lepra. E lepra era naquela época, né, uma doença do século, né? A doença progressiva que vai matando, definhando a pessoa até morrer. E Naamã, ele tinha um refúgio dentro da sua própria casa. Naamã, ele se despia, ele mostrava quem ele era realmente. E muitas das vezes, nesse tempo, né, que estamos passando, tempos difíceis, né, irmão? Nós não podemos deixar de ignorar a palavra de Deus se cumprindo em nossas vidas, né? A Bíblia diz que aquele que tem ouvido ouça, que o Espírito Santo diz à igreja. E muitas das vezes nós não ouvimos, né, o que o Espírito Santo diz à igreja com relação a esse tempo, com esse tempo de crise, de pandemia, epidemia, enfim. Muitas das vezes nós não deixamos de ser aquele homem natural que temos nossas fragilidades, limitações, né, fraquezas. Então Naamã tinha em casa um refúgio, né? Tinha em casa uma mulher, né, que o conhecia de fato quem ele realmente era. Ainda que lá fora, né, viam Naamã um homem, né, poderoso, um homem valente diante das suas conquistas, mas Naamã tinha crises existenciais que todos nós temos, fragilidades que todos nós temos. Então, querido, a lepra, ela mata paulatinamente. Se você guarda suas emoções, se você esconde quem realmente você é, se você não tem quem abrir o seu coração, um momento você vai morrer e vai ser gradativamente. Mas a Bíblia diz que o milagre estava para acontecer. Eu profetizo em nome de Jesus, o milagre está para acontecer nesses dias de crise. E a Bíblia diz que Naamã, numa suas investidas, ele trouxe, né, da terra de Israel uma menina, uma serva de Deus. E eu falo que não defina o seu destino por um momento de crise. Não deixe esse momento roubar o encargo que você tem, porque você é luz, você é canal de bênção sobre essa terra, você é um homem que faz a diferença, você é homem e mulher, você é luz, não deixe a luz se apagar em meio de uma crise. Não defina o seu destino com o momento que você está passando, porque você é voz profética. E a Bíblia diz que essa menina, ao invés de ficar murmurando, reclamando, porque ela era uma escrava dentro da casa do ímpio, dentro da casa do homem que não era de Deus, e mesmo assim, ela não deixou levar pelo momento. E nesse momento ela se levantou com uma voz profética e deu uma palavra para a mulher de Naamã. E a Bíblia diz que essa mulher fala a Naamã. E a mulher fala assim, olha, Naamã, pega essa palavra e diz para o rei dele, olha, assim e assim disse essa menina de Israel. Assim e assim. O que eu quero falar com você nesse tempo, querido, amado? O que fez Naamã e a mulher dele ouvir aquela menina? Sabe por que as pessoas nos ouvem? Por causa do nosso testemunho. Por levar o evangelho a sério, nós temos vozes proféticas. As pessoas nos ouvem e é direcionado pelaquilo que elas ouvem e faz uma leitura. Se é coerente aquilo que nós falamos é aquilo que nós fazemos. E quando nós temos essa coerência, as pessoas nos ouvem. E não foi diferente com Naamã. Naamã ouviu aquela menina, porque ela tinha coerência, ela tinha vida com Deus. E a Bíblia diz que aquela palavra chega ao ouvido do rei. Olha o poder da palavra de Deus vindo da boca de uma mulher de Deus que tem testemunho e vida. Daquela palavra ela ecoou e chegou na boca do rei. A Bíblia diz que o rei ouve aquela palavra, né? O rei da Síria escreve ao rei de Israel. Quando o rei de Israel ouve aquela palavra, aquela carta, ele lê a carta. E nós somos carta do nosso Senhor Jesus. Nós somos carta viva, não escrita por lápis, por caneta, mas pelo sangue do Cordeiro. Você é um livro aberto, amado. As pessoas têm que ler
a seu respeito, como um homem ou mulher de Deus. Nós somos cartas vivas para anunciar a palavra do Senhor. Nós somos algo para anunciar. Nós somos anunciadores, promovemos a palavra de Deus. E a Bíblia diz, meu querido, que ele ouve, lê aquela carta, o rei de Israel, e rasga aquela carta e fica indignado e diz, olha, eu não sou profeta, eu sou rei. Eu quero falar com você nesses dias, irmão. Não tente agradar a todo mundo. Seja sim, sim, seja não, não. Seja o que você é. Deus tem uma medida para mim e para você. Não tenta ser o que você não é. Eu sempre falo aqui com os meus pastores, né, que estão andando comigo. Seja o que você é, querido. Eu sou o que eu sou, eu tenho um encargo. Os pastores têm um encargo. Então não tenta ser aquilo que você não é. Ande na sua medida. Ande na sua medida, entenda o seu chamado. Não sofra querendo agradar a todos. Seja você mesmo. Amém? Aquele rei, ele rasgou as suas vestes e a Bíblia diz que Eliseu ouve aquela palavra e diz, deixa ele vir aqui em Israel, porque aqui vai saber que tem um homem de Deus. Então é tempo de nos posicionar para as pessoas verem que somos um homem de Deus. E por ser homem de Deus, nós temos a resposta para esse tempo. Qual é a resposta? A palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés. E muitos cristãos, muitos homens e mulheres de Deus estão se sucumbindo por causa do momento de crise. Em vez de ministrar, pregar, fica murmurando, reclamando. Irmão, é um momento difícil? Sim, eu entendo, eu passo momentos difíceis, né? Eu não estou pregando na igreja, então, e eu fico um pouco abatido, um pouco entristecido, amado, mas eu quero falar com você nesta manhã, não deixe esse momento roubar uma voz profética na sua vida, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que Naamã, ele foi para a terra de Israel, gerando uma expectativa. Quando ele chega diante de Eliseu, criou uma expectativa. A Bíblia diz que Eliseu dá uma palavra. E muitas das vezes nós não entendemos a palavra de Deus, nem o momento de Deus. E geramos uma expectativa ao nosso coração, querido. Amado, eu quero falar para você neste dia, em nome de Jesus. Deus vai fazer. O importante é que Deus vai fazer. Não preocupe como Ele vai fazer. Ele vai fazer no nome de Jesus Cristo. Não fica preso em como Deus vai fazer. Só tenha certeza que Ele vai fazer. Naamã gerou uma expectativa. E Deus ia agir de uma forma. Deus age de várias formas em nome de Jesus. E a Bíblia diz que Naamã iria voltar sem a bênção. Naamã iria voltar sem o milagre. Mas algo aconteceu. Ele tinha amigos, ele tinha servos, trabalhadores. Naamã tinha um bom relacionamento. E o bom relacionamento trouxe a vitória para ele. A Bíblia diz que um dos servos disse para Naamã, meu senhor, se fosse algo simples, difícil, você não faria? É simples. E Naamã ouve a voz dos seus servos. Sabe o que eu aprendo com isso? Bons relacionamentos te leva para grandes milagres. Bons relacionamentos promovem grandes milagres. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 em diante. Por bons relacionamentos, a esposa de um profeta pegou vasilhas emprestadas e não faltou azeite dentro da casa dela. Nutre bons relacionamentos que o milagre vai acontecer. E a Bíblia diz que ele ouve os teus servos. Seja humilde para ouvir, querido. Seja humilde para ouvir. Amém? Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E a Bíblia diz que Naamã viu o humilde e foi e obedeceu. E a Bíblia diz que Naamã foi lá no rio, o rio sujo, né? Tantos bons rios, né, que ele disse aqui. E ele foi naquele rio. Obedeça a palavra. Não questione como Deus está agindo nesse tempo. Apenas obedeça. O que eu aprendo com isso neste dia?
Não fique preso à circunstância, à adversidade. Mostre suas fragilidades, suas limitações, com quem você tem bons relacionamentos, em nome de Jesus, porque Deus vai te dar a sua vitória. Amém, amado? Que neste domingo, essa palavra venha cair no seu coração. Então Naamã recebeu um grande milagre, porque ele ouviu uma palavra direcionada em tempos difíceis. Um ímpio ouviu uma palavra em tempos difíceis, através de uma mulher vivendo em tempos difíceis. Mas o tempo difícil não roubou a mensagem que ela tinha. A situação que ela estava passando não roubou o encargo que ela tinha. E Naamã mostrou quem ele realmente era dentro da sua própria casa. Como é difícil, irmão, passar por esse tempo enclausurado, fechado. Mas não se feche para os seus. Não se feche. Entenda o seu propósito. Entenda o seu encargo. Porque grandes coisas vão acontecer em nome de Jesus. E Naamã foi ricamente abençoado. E você vai ser e será, em nome do Senhor Jesus, ricamente abençoado em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus. Então, irmão, seja quem você é. Não tenta agradar todo mundo. Seja quem você é. Não guarde os seus sentimentos, porque essa lepra pode te matar. Essa lepra pode te matar progressivamente. Você tenta ostentar aquilo que você não está sendo mais. Naamã, ele dentro de casa mostrou quem ele era, as suas fragilidades, limitações, aleluia. Mas do lado de fora ele era um homem, sim, um homem que tinha reputação. Eu e você somos homens e mulheres de Deus, mas somos seres humanos. Temos medos, inseguranças. Quem não está inseguro nesse tempo? Quem não tem medo nesse tempo? Mas além desse medo, dessa insegurança, você tem um encargo, está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você, em nome de Jesus. Entenda o teu chamado. Entenda o teu propósito. Entenda o teu encargo. Naamã foi abençoado, porque ele sabia quem ele era. Essa menina foi a voz profética, porque de vez em ficar murmurando, reclamando que ela é escrava, ela poderia estar murmurando. E a murmúria dela iria impedir um grande milagre na vida desse ímpio. Na vida deste ímpio que não tinha Jesus. Muitas pessoas não têm Jesus, porque nós o que? Nos escondemos atrás das nossas crises existenciais. Nós deixamos de ser uma voz profética nesse tempo difícil. Nós deixamos de anunciar o evangelho nessa crise que vai passar. Não deixe de ser quem você é, não se anule e profetiza nesse tempo em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Seja quem você é. Amém, amado? Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome de Jesus. Em nome de Jesus, estaremos retornando ao culto, mas nesse tempo que você está em casa, não deixe de orar, de buscar, de abrir o seu coração dentro da tua casa, no nome de Jesus. Temos passado lutas? Sim, eu tenho passado luta. Eu sou homem de Deus, eu sou pastor, sou profeta, mas se eu não abrir o meu coração para minha esposa, para os meus filhos, para o meu da minha casa, irmão, eu entro em pânico, eu entro em crise. Então vamos aprender com Naamã, que apresentou as suas limitações. Vamos aprender com a mulher de Deus que numa situação totalmente adversa, ela não deixou apagar a luz dentro dela. Deus abençoe, querido, poderosamente a sua vida, no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então gere expectativa na palavra. Gere expectativa na palavra. Não fique preso em como Deus vai fazer. Só tenha certeza que Ele vai fazer. Amém? Deus abençoe a tua vida poderosamente em nome de Jesus. E na quarta-feira estaremos aí entrando na tua casa para ministrar a palavra do Senhor. Aleluia!
Deus abençoe a tua vida. Fecha os teus olhos. Eu quero orar, profetizar dentro da tua casa, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu profetizo sobre essa família, sobre a tua igreja. Eu profetizo tempos melhores em nome de Jesus. Eu profetizo grandes vitórias em nome de Jesus. Quebra todo medo, toda insegurança, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.